Você já parou para pensar que alguém pode estar manipulando seus pensamentos e até reprogramando sua mente sem que você perceba? Isso é mais comum do que você imagina, especialmente quando se trata de lidar com um narcisista. Eles têm a habilidade de distorcer a realidade, fazendo você questionar suas próprias memórias e emoções. Ao longo do tempo, o controle que eles exercem pode te destruir emocionalmente, te fazendo perder a identidade e até mesmo te afastando de pessoas importantes na sua vida. Hoje, vamos explorar 9 efeitos devastadores que um narcisista pode causar na sua mente, revelando o impacto profundo que esses relacionamentos tóxicos podem ter. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir como se proteger desse tipo de manipulação e retomar o controle da sua vida. Efeito 1. Gaslighting, distorção da realidade. Um narcisista tem a capacidade quase hipnótica de fazer você questionar até mesmo as coisas mais simples da sua vida. O processo de gaslighting é como uma sombra que vai crescendo lentamente. Você começa a duvidar de memórias, de eventos que você jurava ter vivido. E então, como se a realidade estivesse sendo moldada diante dos seus olhos, o narcisista altera os fatos, nega acontecimentos e, pouco a pouco, você sente que está perdendo o controle sobre suas próprias percepções. A mente, já fragilizada pela manipulação constante, começa a buscar respostas onde não há certezas. E esse é o ponto em que o jogo psicológico atinge seu auge. Imagine viver um dia após o outro sem saber se o que você pensa é real. A capacidade de um narcisista de distorcer a realidade funciona como um veneno sutil. Eles dizem que você está exagerando, que é sensível demais ou que está imaginando coisas. Em um momento, você tem plena confiança em suas lembranças, e no próximo está mergulhado em dúvidas. Para o narcisista, isso é apenas uma ferramenta de controle. Ao confundir sua mente, eles fazem com que você dependa cada vez mais deles para validar o que é verdadeiro. A distorção da realidade se torna tão eficaz que você pode até pedir desculpas por coisas que nunca aconteceram, convencido de que está em falta. No começo, é fácil descartar essas distorções como pequenos mal-entendidos. Afinal, todos cometem erros, certo? Mas o problema é que, com o tempo, essas falhas de memória se tornam cada vez mais frequentes. Isso cria um ambiente de desconfiança em você mesmo. A realidade, que deveria ser algo sólido e imutável, se transforma em areia movediça. Nesse ponto, o narcisista já consolidou seu poder. Ele, com seu charme e manipulação, se torna a única âncora, e você, em desespero, se apega à ilusão de que precisa dele para entender o que está acontecendo. A independência emocional vai desaparecendo, e o narcisista preenche esse vazio com suas próprias verdades distorcidas. O estoicismo nos ensina que devemos ter controle sobre nossas próprias percepções, focando no que está ao nosso alcance. Quando lidamos com o gaslighting, é crucial aplicar essa filosofia. Manter um diário pode ser uma ferramenta poderosa. Ao registrar eventos e sentimentos, você cria um ponto de referência sólido, algo que o narcisista não pode distorcer. Essa prática simples, aliada à reflexão estoica, pode ajudar a restaurar a confiança em sua própria percepção. E o mais importante, nunca subestime sua capacidade de enxergar a verdade, mesmo quando ela está escondida sob camadas de manipulação. Efeito 2. Esgotamento mental constante. Conviver com um narcisista é como estar em uma montanha-russa emocional sem fim. A cada interação, você nunca sabe o que esperar. Pode ser um elogio que vem com um insulto escondido ou uma crítica velada. E essa imprevisibilidade te mantém em um estado constante de alerta. O resultado é um esgotamento mental profundo. A mente, que deveria estar focada em resolver problemas cotidianos e em momentos de paz, acaba se desgastando com jogos psicológicos intermináveis. O narcisista, intencionalmente ou não, cria um ambiente tóxico onde a tranquilidade é praticamente impossível de alcançar. Esse desgaste mental pode se manifestar de várias formas: dificuldade em tomar decisões, falta de concentração ou até mesmo problemas para lembrar de detalhes simples. Imagine um dia em que você mal consegue focar em uma tarefa,
porque sua mente está consumida pelo medo de desagradar o narcisista. Isso acontece porque cada interação vem com uma carga emocional intensa, e a mente precisa processar o que foi dito, como foi dito e o que aquilo realmente significa. Aos poucos, você se vê envolvido em um ciclo exaustivo de tentar prever as reações do narcisista, o que te afasta cada vez mais do que realmente importa. A longo prazo, esse esgotamento mental pode levar a uma sensação de desesperança. Muitas vezes, a pessoa afetada por um narcisista começa a acreditar que não há saída, que está presa nesse ciclo. E é exatamente isso que o narcisista quer. Ao te manter exausto, ele garante que você não terá energia para questionar, para lutar, ou até mesmo para sair desse relacionamento tóxico. A mente cansada se torna vulnerável e mais fácil de controlar, e o narcisista explora essa fragilidade ao máximo, ampliando ainda mais o poder que exerce sobre você. O estoicismo pode ser uma ferramenta crucial aqui. A prática de meditar diariamente sobre suas emoções e ações pode ajudar a criar uma barreira mental contra o esgotamento. Lembre-se de que, no final, você controla apenas suas próprias reações. Um exemplo prático seria reservar alguns minutos por dia para respirar profundamente e refletir sobre o que realmente está sob seu controle. Isso ajuda a resgatar sua energia mental, dando espaço para a clareza em meio ao caos que o narcisista tenta instaurar. Ao focar no que pode ser mudado, você começa a recuperar o controle da sua mente. Efeito 3. Dependência emocional. A dependência emocional é uma das armadilhas mais poderosas que um narcisista constrói. Desde o início, eles fazem você se sentir especial, como se fosse a única pessoa no mundo que realmente importa. Mas com o tempo, esse tratamento especial é gradualmente substituído por uma necessidade constante de aprovação. Você começa a perceber que, para sentir qualquer forma de validação, precisa agradar o narcisista. Aos poucos, sua autoestima é atrelada à forma como ele te vê, e a dependência emocional se torna um ciclo quase inquebrável. Esse processo é insidioso porque não acontece de uma vez. Primeiro, eles te elogiam, te colocam em um pedestal. Depois, começam a te isolar, afastando amigos e familiares, deixando você cada vez mais dependente do relacionamento. A manipulação é tão sutil que você nem percebe quando começa a buscar cada vez mais a validação do narcisista. Qualquer crítica vinda dele pode te destruir emocionalmente. E qualquer elogio, por menor que seja, se torna o combustível para o seu bem-estar. É como estar preso em uma prisão invisível, onde suas emoções são controladas por outra pessoa. Um exemplo prático dessa dependência é quando você começa a evitar situações que possam desagradar o narcisista. Deixa de sair com amigos, ou até mesmo de expressar suas opiniões, com medo de ser criticado. O narcisista, por sua vez, reforça esse comportamento, criando um ciclo de dependência emocional que só fortalece seu controle sobre você. A pessoa afetada começa a perder a própria voz, e suas decisões passam a ser pautadas pelo medo de desagradar, o que leva a uma anulação progressiva de sua individualidade. Você se torna uma extensão das vontades do narcisista. Aqui, o estoicismo pode oferecer um caminho para retomar o controle emocional. A filosofia estoica nos ensina a desenvolver a autossuficiência emocional, a nos lembrar de que nossa felicidade não deve depender de fatores externos. Um exercício prático é refletir diariamente sobre sua própria independência. Pergunte a si mesmo: o que estou fazendo por mim e o que estou fazendo para agradar os outros? Ao cultivar essa consciência, você começa a desconstruir a dependência emocional que o narcisista impôs, fortalecendo sua resiliência interna. Efeito 4. Autoimagem destruída. Um dos danos mais profundos que um narcisista pode causar é a destruição da sua autoimagem. No começo, eles te elogiam, te fazem acreditar que você é especial, mas essa fase é apenas o prelúdio de algo muito mais sombrio. Logo, o narcisista começa a criticar suas falhas, seus hábitos, suas conquistas e até mesmo suas qualidades. Tudo o que antes era valorizado se torna motivo de desdém. Com o tempo, essas críticas constantes penetram sua mente e, sem perceber, você começa a acreditar que realmente não tem valor.
sua autoestima vai sendo corroída lentamente. O processo de destruir a autoimagem é minucioso. O narcisista nunca ataca diretamente, mas insere comentários sutis, muitas vezes disfarçados de conselhos ou preocupações. Eles podem dizer coisas como: "Você está bem, mas poderia ser melhor", ou "Talvez se você fosse mais como fulano, as coisas dariam certo". Essas pequenas observações acumuladas criam um impacto devastador. Aos poucos, você começa a ver defeitos onde antes via virtudes, e sua confiança desaparece. Sem autoconfiança, você se torna mais suscetível às manipulações, exatamente como o narcisista planejou. Um exemplo típico é quando você começa a evitar situações que antes te traziam alegria, como projetos pessoais ou até mesmo interações sociais, por medo de ser criticado. O narcisista pode, por exemplo, te desencorajar a tentar algo novo, alegando que não é o seu forte ou que você nunca vai conseguir. Essas frases, repetidas ao longo do tempo, são suficientes para minar qualquer senso de capacidade que você ainda tinha. E assim, sua autoimagem vai sendo moldada por alguém que só deseja te manter em uma posição de inferioridade. O estoicismo nos ensina que o valor que damos a nós mesmos deve vir de dentro. As opiniões alheias, especialmente as manipulativas, não têm o poder de determinar quem somos. Um exercício prático é reavaliar diariamente suas conquistas, por menores que sejam, e refletir sobre suas qualidades com sinceridade. Praticar a autoafirmação, reconhecer suas habilidades e focar no que você tem controle pode ajudar a reconstruir essa autoimagem destruída. No final, a verdadeira imagem de quem você é nunca dependeu do narcisista, mas sim da sua capacidade de enxergar seu próprio valor. Efeito 5. Medo constante de abandono. O narcisista é mestre em usar o medo do abandono como uma ferramenta de controle emocional. Eles alternam entre momentos de proximidade intensa e períodos de rejeição fria, deixando a vítima em uma montanha-russa de emoções. Esse jogo psicológico gera uma instabilidade constante, onde você nunca sabe se será abraçado ou ignorado. O medo de ser abandonado, que o narcisista estrategicamente cultiva, te faz aceitar comportamentos que, em condições normais, você jamais toleraria. É um ciclo de ansiedade que parece não ter fim, e o preço pago é sua própria paz mental. Esse padrão de proximidade e afastamento é calculado. O narcisista te dá migalhas de atenção e afeto, e quando você menos espera, retira tudo sem explicação. Você se pergunta o que fez de errado, mesmo quando não há um motivo aparente. Isso faz com que você se esforce ainda mais para agradar, temendo ser descartado. O narcisista, por sua vez, percebe essa vulnerabilidade e a usa a seu favor, criando um cenário onde você se sente constantemente na iminência de ser deixado. Isso te mantém preso, alimentando o ciclo de dependência e submissão emocional. É comum nesse estágio que a pessoa manipulada pelo narcisista passe a aceitar comportamentos abusivos. Ela acredita que se fizer tudo certo, será recompensada com a atenção e o carinho que tanto deseja. O medo de ser abandonado se torna tão grande que a vítima começa a justificar e racionalizar os abusos. Pequenos gestos de afeto se tornam um prêmio, e qualquer sinal de rejeição se transforma em um pesadelo emocional. Você passa a caminhar sobre ovos, sempre tentando evitar qualquer coisa que possa causar esse temido abandono, esquecendo-se de seus próprios limites e necessidades. A filosofia estoica oferece uma perspectiva valiosa para quebrar esse ciclo. Os estoicos nos ensinam que a autossuficiência emocional é a chave para viver em paz, independentemente das circunstâncias externas. Um exercício prático é aprender a valorizar a sua própria companhia e cultivar relacionamentos que sejam saudáveis, em vez de se prender a alguém que usa o medo como arma. Se você já passou por algo assim, pergunte-se: o que realmente me mantém nesse relacionamento? O que estou temendo perder? Lembre-se, o medo do abandono só tem poder sobre você se você acreditar que precisa do narcisista para ser completo. Você já sentiu essa montanha-russa emocional em algum relacionamento? Comente abaixo se já passou por isso. E aproveite para deixar o like e se inscrever no canal.
Isso não só ajuda mais pessoas a descobrirem este conteúdo, mas também garante que você não perca os próximos vídeos com dicas valiosas para superar esses desafios emocionais e viver com mais clareza e controle, seguindo os princípios do estoicismo. Efeito 6. Confusão e dúvida constante. Viver sob a influência de um narcisista é como caminhar por uma neblina constante, onde a confusão e a dúvida se tornam suas companheiras diárias. O narcisista manipula informações, mistura verdades e mentiras com tanta habilidade que, com o tempo, você perde a capacidade de distinguir entre o real e o fabricado. É uma técnica que desestabiliza completamente a mente, fazendo com que a pessoa duvide de suas próprias percepções. Essa sensação de incerteza é devastadora, pois ao perder o controle sobre o que é real, você se torna dependente da interpretação do narcisista para entender o que está acontecendo ao seu redor. A dúvida é implantada de forma gradual, quase imperceptível. Primeiro, o narcisista questiona pequenas coisas. Um detalhe de uma conversa, um evento que aconteceu dias atrás. Depois começam a negar completamente suas versões dos fatos. E com o tempo, você se vê questionando até mesmo suas memórias mais recentes. Eles são mestres em manipular o que você pensa que sabe, criando uma narrativa onde eles são os únicos com a verdade. E, ao viver em constante dúvida, a vítima acaba se retraindo, com medo de estar sempre errada, o que fortalece o controle do narcisista. O impacto dessa manipulação mental é profundo. Você começa a desconfiar de si mesmo, das suas decisões e até mesmo das suas emoções. Um exemplo típico é quando você começa a hesitar em agir, com medo de que qualquer passo seja mal interpretado ou resulte em uma crítica. Isso afeta todas as áreas da vida, desde a capacidade de tomar decisões no trabalho, até a maneira como você interage com amigos e familiares. A confusão plantada pelo narcisista faz com que você dependa dele para orientar seus pensamentos, o que só aprofunda a prisão emocional em que você se encontra. O estoicismo oferece uma saída poderosa para essa confusão mental. Os estoicos nos ensinam a buscar a clareza interna, focando naquilo que podemos controlar e deixando de lado o que está além de nosso alcance. Um exercício prático é manter um registro escrito dos seus pensamentos e ações, algo que pode servir como uma âncora em momentos de dúvida. Ao revisitar suas próprias palavras, você encontra evidências sólidas da realidade que o narcisista tenta distorcer. Essa prática ajuda a recuperar sua confiança e a dissipar a neblina da confusão que foi criada ao seu redor. Efeito 7. Perda de identidade. Conviver com um narcisista pode levar à perda gradual da sua identidade. No início, parece que ele valoriza tudo o que você é, mas com o tempo, suas opiniões, desejos e vontades são sistematicamente suprimidos. O narcisista molda seus pensamentos e comportamentos para que você se torne uma extensão das necessidades dele. De maneira sutil, você começa a abrir mão de suas preferências e opiniões, e aquilo que antes definia quem você era se dissolve. Quando você menos espera, já não sabe mais quem é, pois sua identidade foi apagada e substituída pelos desejos e crenças do narcisista. Esse processo de anulação é calculado e gradual. Pequenas coisas como ceder em uma discussão ou concordar com algo que vai contra seus princípios parecem inofensivas no começo. No entanto, com o tempo, essas pequenas concessões se acumulam. Você deixa de expressar suas opiniões com medo de desagradar o narcisista. Cada vez que você se silencia para evitar conflitos, mais uma parte de você se perde. É como se sua identidade fosse sendo diluída gota a gota, até que um dia você percebe que já não consegue mais reconhecer a pessoa que vê no espelho. O narcisista aproveita essa perda de identidade para reforçar o controle. Ele te convence de que você nunca foi tão bom em tomar decisões e que é melhor deixar isso nas mãos dele. Gradualmente, você passa a se ver como alguém incapaz de se sustentar por conta própria. Um exemplo comum é quando você começa a abrir mão de suas amizades, hobbies ou até mesmo de sua carreira para atender às exigências e expectativas do narcisista. Esse isolamento te faz depender exclusivamente dele, e a falta de uma identidade sólida te deixa ainda mais vulnerável a essa manipulação.
O estoicismo ensina que nossa essência, nossa verdadeira identidade, está além do controle externo. Recuperar sua identidade perdida começa por reconhecer que você é dono dos seus próprios pensamentos e decisões. Um exercício prático é refletir sobre suas próprias crenças e desejos, fora da influência do narcisista. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero? E o que me define como pessoa? A resposta a essas perguntas está dentro de você, e o estoicismo nos lembra de que temos o poder de resgatar essa essência, independentemente das tentativas alheias de nos moldar. Efeito 8. Medo de novos relacionamentos. Após passar por um relacionamento com um narcisista, é comum desenvolver um medo profundo de se envolver em novos relacionamentos. A experiência de ter sido manipulado e emocionalmente desgastado cria cicatrizes que podem demorar a cicatrizar. Você se torna excessivamente cauteloso, temendo que qualquer nova pessoa que entre na sua vida vá repetir os padrões de abuso que você viveu. Essa barreira emocional pode ser tão alta que você começa a evitar novas conexões, preferindo o isolamento como forma de proteção contra futuros danos. O trauma deixado pelo narcisista pode distorcer sua percepção das pessoas. A desconfiança se torna um mecanismo de defesa natural, e isso faz com que você analise cada palavra e cada gesto de quem se aproxima, procurando por sinais de manipulação ou mentira. Esse estado de alerta constante te impede de relaxar e desfrutar de interações genuínas. Um exemplo disso é quando, após sair de um relacionamento tóxico, você evita se abrir emocionalmente com novas pessoas, acreditando que será ferido novamente. Essa cautela, apesar de natural, pode impedir que você viva novas experiências e construa conexões saudáveis. O grande problema é que esse medo constante faz com que você projete o comportamento do narcisista em outras pessoas. A pessoa com quem você está agora pode ser completamente diferente, mas você se vê revivendo os traumas passados, questionando cada ação e cada palavra, como se estivesse esperando pelo próximo golpe emocional. Isso gera um ciclo de isolamento emocional, onde você mantém as pessoas à distância, por mais que deseje a intimidade e a companhia de alguém. Aos poucos, esse medo se torna uma profecia autorrealizável, onde você não consegue mais se conectar de forma autêntica. O estoicismo ensina que, para viver plenamente, precisamos focar no presente e deixar o passado onde ele pertence. O medo de novos relacionamentos não precisa definir o seu futuro. Um exercício prático é fazer uma lista dos aprendizados que você adquiriu no relacionamento anterior e usá-los para se fortalecer, em vez de deixar que eles te aprisionem. Pergunte-se: estou evitando novas conexões por medo do que aconteceu ou porque realmente não quero me abrir? Ao encarar esses medos de frente e com a clareza que o estoicismo proporciona, você pode começar a reconstruir sua confiança nos outros e em si mesmo. Efeito 9. Isolamento social e emocional. Um dos efeitos mais silenciosos, porém devastadores, que o narcisista provoca é o isolamento social e emocional. Aos poucos, sem que você perceba, ele começa a minar suas conexões com amigos e familiares. No início, parece uma preocupação genuína, comentários sutis sobre como certas pessoas podem não ser boas para você. Mas gradualmente, essas observações se tornam mais frequentes, até que você se encontra cada vez mais isolado, sem o apoio e as interações que costumava ter. O objetivo do narcisista é simples: fazer com que você dependa exclusivamente dele para validação e companhia. Esse isolamento é tanto físico quanto emocional. Você pode até estar cercado de pessoas, mas devido à influência do narcisista, começa a se sentir desconectado delas. Ele te convence de que ninguém te entende como ele, ou que seus amigos e familiares não têm seu melhor interesse em mente. Isso cria uma barreira invisível entre você e os outros, fazendo com que até mesmo conversas simples se tornem difíceis. Com o tempo, você para de procurar seus antigos contatos e começa a depender unicamente do narcisista para preencher seu vazio emocional. O isolamento social também facilita o controle. Sem outras vozes para te aconselhar ou oferecer perspectivas diferentes, a visão de mundo do narcisista se torna a única realidade que você conhece. Isso reforça o ciclo de manipulação,
já que não há mais ninguém para te alertar sobre os comportamentos tóxicos que você está enfrentando. Um exemplo clássico é quando você começa a recusar convites para eventos sociais, convencido pelo narcisista de que ninguém quer realmente sua companhia, ou que esses eventos são uma perda de tempo. Isso apenas aprofunda a sua dependência e a sensação de solidão. A filosofia estoica nos lembra que a verdadeira força emocional vem de dentro e que o apoio externo, embora valioso, não deve ser nossa única fonte de validação. Reconstruir suas conexões sociais pode parecer desafiador, mas é essencial para recuperar o equilíbrio emocional. Um passo prático seria retomar o contato com velhos amigos, mesmo que seja aos poucos. O simples ato de reconectar com pessoas de confiança pode quebrar o ciclo de isolamento imposto pelo narcisista. Lembre-se de que a vida em comunidade é fundamental para o bem-estar, e o estoicismo nos encoraja a valorizar esses laços, buscando neles um suporte genuíno e recíproco. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo para entender e, mais importante, superar os efeitos devastadores que um narcisista pode causar na sua mente. Agora que você reconhece esses sinais, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Lembre-se, a mudança começa em você. O estoicismo nos ensina que temos o poder de controlar nossas reações, e esse é o seu momento de retomar o controle da sua vida. Já passou por algum desses efeitos? Compartilhe nos comentários como você está lidando com isso. E se você está pronto para transformar sua realidade, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo a vencer essas batalhas emocionais. A verdadeira força está em se libertar daquilo que te aprisiona. Até o próximo vídeo.